Sim. Bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma reunião pública do Grupo Espírita Trabalhadores da Última Hora. Hoje são dia 28 de julho de 2024. Meu nome é Aline, eu sou uma das trabalhadoras daqui e nós hoje vamos iniciar o nosso culto, a nossa reunião pública com o livro Jesus no Lar, psicografado por Chico Xavier, vindo pelo espírito de Neio Lúcio. Esse é um dos meus livros favoritos para fazer a abertura do meu culto cristão. E ele tem mensagens simples de serem entendidas, mais de grande profundidade. A mensagem que nos foi trazida hoje foi a mensagem de número 2, intitulada A Escola das Almas. Congregado em torno do Cristo, os domésticos de Simão Pedro, ouviram a voz suave e persuasiva do Mestre, comentando os sagrados textos. Quando a palavra divina terminou, a formosa preleção, a sogra de Pedro indagou inquieta: Senhor, afinal de contas, quem vem a ser a nossa vida, o que vem a ser a nossa vida no lar? Eu gostaria que todos nós, durante essa lição, prestássemos atenção nessa pergunta: o que é a nossa vida no lar? Por que o lar? Como vivemos entre os nossos? Quais são as dificuldades que temos e por que essas dificuldades? Mais uma vez, a pergunta da sogra de Pedro foi: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Para quem chegou agora, eu estou dando essa pergunta para que refletamos durante a lição de abertura. Jesus, então, contemplou-a significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos, e a matrona acrescentou. Jesus, então, como mestre, ele sabia que ela não tinha terminado e ele genuinamente sentia que ela estava precisando daquela resposta. Porque Jesus, como mestre, ele também ensinava no esperar, no prestar atenção no que as pessoas queriam dele. E então ela continua. Iniciamos a tarefa entre flores, encontramos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem as pedras e os dissabores. Ele sente nela a dor, porque é verdade. Quando nós iniciamos um relacionamento, tudo são flores. Depois, quando começamos a viver, nós percebemos que o outro tem defeitos. Mas nós percebemos que nós também temos? Dentro da nossa casa, nós temos os filhos que são as flores do nosso relacionamento. E quando os filhos crescem, que começam a dar trabalho, eles se tornam pedras no nosso caminho? Ou são lições? Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, deu-se pressa Jesus em responder: o lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Jesus quis dizer que tudo começa no lar, que é onde nós seremos burlados e teremos as maiores lições para então entender a humanidade e fazer parte do crescimento da humanidade. E sorrindo perguntou: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição?
Então, mais uma vez, olha a sabedoria de Jesus. Ele usava dos exemplos que ela iria entender. Imagina se Jesus viesse à frente de uma plateia hoje e fosse expor o evangelho da forma que nós expomos. As pessoas não estavam prontas a entender. Então, com a sabedoria, com o amor que ele tinha, ele sabia então que aquela mulher simples iria entender dessa forma. E ele vai então com as ferramentas que ele tem para chegar ao coração dela. Ela era apenas uma dona de casa, apenas vírgula, porque uma dona de casa é muito. Uma dona de casa e um CEO, eles têm a mesma função. Ah, se a sociedade soubesse olhar as donas de casa. Mas para quê, né? Deus sabe. A interpelada respondeu, titubeante: naturalmente, Senhor, cabe-nos levá-las ao fogo para que se faça suficiente cozimento e para depois servi-las. Pretenderás também, porventura, servir pão cru à mesa? Perguntou o mestre. De modo algum? Tornou a velha humilde. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno sem essa medida. O divino amigo então começa a consideração dele. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento dentro dele é recurso espiritual. Tá difícil? Qual que é a lição que eu tenho que aprender? Nossa, meu marido é tão difícil. Meu companheiro é tão difícil de lidar com ele. Qual que são as lições que eu tenho que aprender? Paciência? Compreensão? Entender que o outro às vezes não está na mesma nível espiritual que eu esteja? Ou que talvez eu não esteja no nível espiritual dele? O coração acordado para a verdade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, examinando aspirações e tendências que não são nossas, observando defeitos alheios e suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Deu para entender que é dentro do lar que começa o nosso crescimento moral? Ficou claro? E agora? O que a gente vai fazer com essa informação? Nunca notou a rapidez da existência de um homem? A cada vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é o curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimento e conflitos naturais em seu círculo são lições. Como é difícil ainda para a gente entender isso, não? Porque aquele irmão difícil talvez seja a minha lição, mas eu também sou a lição para muitos outros irmãos, tanto boa como uma lição difícil. Quem aqui se atreve a dizer que a todos que você convive, você é uma pessoa agradável? Eu absolutamente não, porque eu sou difícil de lidar. Eu tenho certeza plena e absoluta disso. Todo dia quando eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu peço a Deus: ajuda-me, Senhor, a me melhorar. Ajuda-me, Pai, a abrandar o meu coração. A sogra de Simão escutou atenciosa e ponderou: Senhor, há criaturas, porém, que lutam e sofrem, no entanto, jamais aprendem. Quem nunca? Quem não tem?
ou quem não é. O Cristo pausou na interlocutora os olhos muito lúcidos e tornou a indagar. Que fazes das lentilhas endurecidas que não concedem a ação do fogo? Ah, sem dúvida, atiro-as ao monturo, porque ferirão a boca do comensal descuidado e confiante. Ocorre o mesmo, terminou o mestre com a alma rebelde. Ocorre o mesmo, terminou o mestre, com a alma rebelde, as sugestões edificantes do lar. A luta comum mantém a fervura benéfica. Todavia, quando chega a morte, a grande selecionadora dos alimentos espirituais para o celeiro do nosso Pai, os corações que não concedem ao calor santificante mantêm-se na mesma dureza, durante da qual foram conduzidos ao forno bendito da carne. Serão lançados fora, a fim de permanecerem por tempo indeterminado, nas condições de adubo entre os detrimentos da natureza. O Cristo quis dizer aqui, isso não é problema seu. Se este ser não quer então fazer da parte dele, faça da sua parte, porque o seu crescimento moral não depende do crescimento moral do outro. Deixe-o ser. Deixe-o ser. Tem uma coach aqui nos Estados Unidos, que eu esqueci completamente o nome dela, não vou lembrar agora. Ela fala assim que ela vive a teoria do let them. There you go, Mel Robbins. Let them. Deixe eles. Se ele é rude com você, deixa ele. Você não vai deixar com que ele te machuque o tempo inteiro. É necessário existir os boundaries. Como é que chama boundaries? Os limites saudáveis. Nós temos que aprender a colocar limites saudáveis. É importante que aprendamos a colocar limites saudáveis. O que Jesus vem dizendo aqui é, dentro do lar, nós teremos as maiores lições, as lições necessárias para que possamos viver a nossa vida. Nada é por acaso. Aquele companheiro que você conheceu aqui nos Estados Unidos, que era uma pessoa que vivia no Brasil, que você vivia na mesma cidade e que nunca você cruzou os passos com ele. Mas se você chega aqui, você conhece e vocês criam uma família, não é acaso. O filho, carinho que veio ao teu colo, não é um acaso. A mãe difícil, o pai difícil, o filho difícil, não é um acaso. Olhemos então a todos como oportunidades de aprendizado. Aprendizado para nós mesmos, porque a partir do momento que aprendemos, também servimos de lição. A melhor lição não é aquela que eu estou dando para vocês e falando aqui, mas é o que eu vivo, é como eu vivo. Quer que o seu filho seja um bom ser? Seja um bom ser. Quer que o seu marido se transforme? Transforme-se. E se ele não se transformar, deixa. Que a vida toma conta. E é por isso que todos os dias, antes de dormir, eu peço a Deus: ajuda-me, Senhor, a ser melhor, a ter capacidade de entender o próximo. Porque para mim ainda é muito difícil. Porque dentro da minha casa eu também tenho dificuldades. E trazendo então a pergunta que a sogra de Pedro trouxe: Senhor, afinal de contas, que venha a ser a nossa vida no lar? Eu gostaria que todos nós levássemos para casa esta pergunta, analisássemos
e colocássemos em prática a teoria do deixe que eles sejam quem eles são. Sejamos o melhor que podemos ser a todos os dias, a todas as horas. Façamos nós a nossa parte. O outro, nós não temos controle sobre eles. Elevamos o nosso pensamento a Jesus, trazendo a imagem do Mestre à nossa frente. Jesus amado, querido e bendito, pedimos-vos encarecidamente, nesse dia de hoje, que os nossos ouvidos de ouvir, o nosso coração esteja aberto para as lições grandiosas que aqui serão expostas. Protege-nos, guarda-nos, ilumina-nos. De antemão, gostaríamos de vos agradecer pela oportunidade de mais uma vez estarmos aqui, de mais uma vez termos acordado, amanhecido. E ajuda-nos, Pai, a olhar ao nosso lar como uma grande lição. Obrigada, Jesus. O nosso Livro dos Espíritos é com Carlos, o Evangelho é com o Rafael, e daqui a pouco a gente volta de novo a conversar. Fique com Deus. Bom dia, gente. Para quem não me conhece, me chamam de Carlos. O que a Aline estava falando é o seguinte: quando a gente muda, o mundo ao nosso redor ele muda. As pessoas ao nosso redor vai mudando. Então, o nosso compromisso aqui, não só nessa encarnação, mas no nosso plano evolutivo, é a gente se mudar, a gente trabalhar na gente mesmo e aos poucos ir ajudando os nossos companheiros de caminhada. Mas o nosso compromisso maior é com nós mesmos. E voltando agora, aliás, entrando agora no Livro dos Espíritos, nós estamos na pergunta 639 do livro 3 do Livro dos Espíritos, que fala sobre a lei divina ou lei natural. E o subtítulo do capítulo que a gente está, ele fala é o bem e o mal. Lembrando, gente, que agora no Livro dos Espíritos é a hora que todo mundo participa, tá? Na abertura ali com a Aline e no Evangelho, que vai ser daqui a pouco com o Rafael, é um momento que eles estão aqui explanando o que eles estudaram, tá? Às vezes a pessoa quer falar alguma coisa, quer comentar, não ajuda a gente que está aqui não, tá? Porque tira a gente da linha do raciocínio quando a pessoa, às vezes a gente está ali aqui na frente, no momento da abertura, no momento do Livro dos Espíritos, a pessoa levanta a mão e quer complementar. A ideia, muitas vezes, na maioria das vezes, são boas, mas tira a pessoa da linha do raciocínio. Mas esse momento aqui, ó, do Livro dos Espíritos, é o momento que a gente está aqui para todos nós estudarmos juntos. E a pergunta da semana passada, falar rapidinho só para poder trazer a pergunta dessa semana. É a 632. E Kardec pergunta a espiritualidade. O mal parece, por vezes, ser uma consequência das forças das coisas. Assim é, por exemplo, nesse caso, a necessidade de destruição, mesmo em relação a seus semelhantes. Pode-se dizer, então, que há infração à lei de Deus? Aí a espiritualidade responde, não é menos o mal, mesmo que necessário? Mas essa necessidade desaparece na medida em que a alma se purifica, passando de uma existência para outra. E é, então, o homem ainda mais culpado se o comete, pois o compreende melhor. Essa foi da semana passada, tá, gente? Dessa semana, a gente começa com a pergunta 639. E Kardec pergunta a espiritualidade. O mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram, e nesse caso, quais são os mais culpáveis?
Gente, às vezes vai dar uma discrepância, porque depende muito da tradução do Livro dos Espíritos que a gente está estudando. Então, às vezes pode ser que a minha pergunta divija um pouco da pergunta que vai ter aqui na tela, tá? As palavras, mas a ideia central é a mesma. Foi só a questão na hora de traduzir. Então, o mal que se comete não resulta frequentemente da posição em que os outros nos colocaram? E nesse caso, quais são os mais culpáveis? Vamos botar, por exemplo, um soldado que é levado à guerra. Ele está cometendo o mal ali de matar outra pessoa, é matar ou morrer. Aquele mal que ele está cometendo ali, porque não deixa de ser um mal, mesmo na guerra, não deixa de ser um mal você tirar a vida de outra pessoa. Ele é culpado daquele mal? É essa a pergunta que Kardec está fazendo à espiritualidade. Eu estou usando esse exemplo, pode ter vários outros exemplos. Certo? Num caso, pode ser num caso não tão extremo de guerra, tipo, eu sou um fiscal, tem visto direto na internet, fiscais do governo, da prefeitura, tomando as barraquinhas dos vendedores que estão ali vendendo alimento para ganhar o ganha-pão. Ele é culpado daquele mal que ele está causando? E aí a gente pode usar essa pergunta para várias situações diferentes. E aquela pessoa é culpada daquilo? A espiritualidade responde: o mal recai sobre aquele que o causou. Assim, o homem que é levado ao mal, pela posição em que os outros o colocaram, é menos culpável que aqueles que o causaram. Pois cada um sofrerá a pena não somente do mal que tenha feito, mas também do que houver provocado. Então ele está dizendo aqui que os dois têm culpa no cartório. Tanto aquela pessoa que, por exemplo, que tem o poder de causar aquele mal, de implementar uma lei que está causando mal a determinada pessoa, ou tomar determinada situação ou ordem, e fazer com que aquela pessoa, com o seu subordinado, faça aquilo por ele, todos os dois têm culpa. Cada um, a culpa vai ser pesado de acordo com a sua consciência e com como ele agiu. E é bem interessante a gente pegando o Miramês. Eu gosto muito de trabalhar eu acho que quase todos aqui utilizam o Miramês, porque o Miramês abre muito a nossa mente para as respostas que a espiritualidade deu. Porque às vezes fica um pouco confusa para a gente. A espiritualidade, ela é muito erudita. A espiritualidade que deu essas informações, ela é muito erudita. Então, às vezes, a gente tem que tentar descobrir isso melhor. E o Miramês, ele tem esse dom de pegar as palavras que a espiritualidade deu para Kardec e facilitar, ele mastiga mais para a gente. Então, o que é que o Miramês fala? Os culpados. As leis espirituais estatuídas por Deus não acobertam ninguém pelo mal que deseja e que faz. Então, faz parte da lei natural. Ninguém vai estar coberto do mal que causou ou que fez com que o outro fizesse esse mal. No entanto, a consciência de cada causador resiste a todas as variações de sentimentos. E é nessa sensibilidade que julga e que corrige o infrator. Isso fica na nossa consciência. Os culpados, em qualquer lugar, antes de serem julgados pelas leis humanas, já se sentem culpados pela consciência. Então é que ele vem dizer aqui, que mesmo a gente pode escapar da lei dos homens. A gente pode fazer coisa errada e nunca ser julgado pelos homens. Ou mesmo aquela coisa que aparentemente está ok perante as leis dos homens, mas que na lei de Deus não está ok, porque a gente sabe que muita coisa, exemplo maior, nesse país, aqui nesse estado, você pode causar um aborto, você pode abortar.
Isso é correto dentro da lei de Deus? A gente sabe que não. A nossa doutrina explica que não, que é um crime, porque a partir do momento da concepção, onde o espermatozoide se encontra com o óvulo feminino, a partir dali já tem a ligação. Naquele momento da concepção, o espírito que vai encarnar, ele já é ligado naquele momento. E é como a Aline falou, é todo um preparo. A criança que nasceu, que vai nascer, tem tudo, nada é à toa, tudo tem uma razão de ser. A gente não tem ideia do trabalho que a espiritualidade superior tem para colocar isso tudo junto, para fazer com que cada um nasça na família certa, com os pais certos. É uma coisa muito complicada, é uma engenharia muito grande. Então, isso já vem, a partir do momento que você cria uma situação, aquilo já está na nossa consciência. É por isso que os infratores fogem. E de quem fogem? Quem os está espantando é a própria consciência, é o próprio tribunal dentro do homem cumprindo a lei natural. É o que chamamos Deus dentro de nós. Então, nós é que nos cobramos, porque a gente sabe, dentro de cada um de nós, a gente, de uma maneira ou de outra, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A gente vai descobrindo, a gente vai amadurecendo esse processo à medida que a gente vai evoluindo espiritualmente. Então, hoje em dia, eu não faço coisas mais que eu fazia na minha infância. Por quê? Porque eu vou amadurecendo. Esse processo não é da noite para o dia, não é da noite para o dia. Paulo, ele mesmo dizia, né? Uma das frases dele é: quero fazer o bem, mas o mal ainda mora em mim, ainda existe em mim. Então, a gente hoje em dia, a gente já está nessa mesma linha de pensamento do Paulo. A gente já quer fazer o bem. Se a gente está aqui, em pleno domingo de manhã, vamos ficar aqui 2 horas estudando, aprendendo. Para quê? Para a gente se amadurecer e depois a gente pôr em prática isso aí. A gente podia estar na praia, na piscina, batendo perna por aí e esquecer de vir para cá. Mas a gente já tem esse compromisso com a gente mesmo. Então a gente já está querendo melhorar. Mas esse processo não é assim da noite para o dia. A natureza não dá pulos, não dá salto. Tudo é gradativamente. Hoje pela manhã eu saí para caminhar. Aí caminhei 10 minutos a mais do que eu caminho todo dia. Aí a Lu chegou e disse: não, mas foi pouco. Você tem que ir para isso, tem que ir para aquilo. Eu disse: nossa, a natureza não dá salto não, calma, dá um tempo. Eu disse: não, você tem que começar o Pilates comigo. Eu disse: calma, aos poucos. O mal sempre recai sobre o seu causador. No entanto, se quem causou o mal foi pressionado para tal, a sua pena é mais leve. Ela se divide com quem o levou a cometer a falta. É nesse sentido que sempre falamos que as faltas cometidas pelas almas nunca são iguais, como não são iguais as correções aplicadas pela consciência. Gente, isso é muito interessante. O que é que ele vem falar aqui? Que o mesmo mal que eu causo e o que o Rafael causa é diferente. E a pena, entre aspas, que não é uma pena, é um aprendizado, vai ser diferente. Por quê? Porque eu estou num nível de consciência, ele está no outro nível de consciência. São níveis de consciência diferentes. E de hierarquia. Não, mas eu não estou falando nem da questão de quem mandou, de nada. Eu estou falando, esquecendo a pergunta. Porque muitas das vezes as pessoas que não têm um certo conhecimento ainda na doutrina espírita, e já aconteceu comigo várias vezes, a pessoa perguntar: se fulano fazer isso, por que fulano vai nascer assim da outra vida? Por que fulano nasceu assim dessa vida? Será que ele fez isso na vida passada? Eu acho que todos vocês já passaram já sofreram perguntas dessa forma.
Quando tem amigos ou conhecidos que sabem que você é espírita, que estuda um pouco, então as pessoas que não têm esse conhecimento querem saber, por que fulano nasceu com esse problema físico, ou Beltrano nasceu assim? Então as pessoas querem receita de bolo para tudo. Diz, nasceu assim porque foi assim na outra vida. E não existe isso. Não existe isso. Uma pessoa pode nascer com um problema físico nessa vida, porque na outra vida causou uma coisa e uma outra pessoa com o mesmo problema físico pode ter sido uma coisa completamente diferente. Não tem como colocar receita, não funciona dessa forma. Não tem receitinha, põe tantas gramas disso, tanta grama daquilo, que você vai nascer desse jeito na próxima vida. Não. É o que a gente precisa passar. Pode ser que eu e o Rafael sejam 2 assassinos nessa vida, na próxima vida ele nasça cheio de problema e eu não nasça ainda com problema nenhum. Pode ser que a espiritualidade faça isso. Por quê? Porque no meu caso eu preciso amadurecer mais ainda para daqui umas 3 ou 4 vidas valer a pena eu nascer com os problemas que o Rafael nasceu. Porque pode ser que se eu nascer na próxima, eu ainda não estou preparado para fazer aquilo e vai ser perda de tempo. Então tudo isso é levado em consideração. Merecimento. Então assim, são vários fatores. Não é só um fator, são vários fatores para isso. Aí ele continua: se queres saber quem é que faz o mal, quem é que faz o mal é aquele que tem o mal dentro de si. E nós o reconheceremos pelos seus pensamentos, pelas suas palavras e pela sua vida. Se um homem é uma árvore espiritual, vamos anotar o que diz o Evangelho sobre esse assunto. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem há árvore má que dê bons frutos. Está em Lucas 6,43. Então é o seguinte, você não vê uma pessoa boa fazendo coisa má, e não vê uma pessoa má fazendo coisa boa. Pode até fazer para disfarçar, mas não dura muito. Pode até se fazer de bonzinho para conseguir alguma coisa, mas aquilo ali não vai por muito tempo, não. Diga-se passagem, um bocado de político tem por aí, né, no poder. Que se fazem de ovelhas e quando chega lá é um bocado de raposa velha. Mas voltando aqui ao assunto. Ninguém culpa ninguém. As bocas no mundo falam o que lhes convém falar. No entanto, o vento pode levar à maledicência. Somente deveremos ter medo é da consciência. Essa boca interna que somente fala a verdade. Porque ela é algo que Deus, no centro da alma, a registra. O que ocorre é a julgar as ações do Espírito, na mais profunda sinceridade. Então aqui o que ele fala, não importa o que os outros estão falando. O que importa, não importa o que as outras bocas falam. A gente tem uma boca dentro de si, que essa nossa boca dentro de si fala a verdade sobre nós, que é a nossa consciência. Não precisamos ter medo. Se andamos na luz da honestidade, se amamos e perdoamos, temer o quê? Aí eu pergunto, temer o quê? Se a gente faz coisa certa, não tem o que temer. Jesus veio nos ensinar um amor diferente, mais universal. Se fizerdes ao bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Eles fazem o bem para a gente. O que é que a gente está fazendo demais para eles? Até os ímpios fazem isso. De novo, está em Lucas 6,36. É nosso dever fazer o bem a quem nos faz o bem. Dever natural. Mas o amor nos ensina que até os homens que fazem o mal procedem assim. Até os homens de má índole costuma fazer o bem a quem faz o bem para eles. Nós devemos amar aos que nos apedrejam, orar pelos que nos caluniam e servir sempre a todas as criaturas sem distinção, porque Deus é o Pai. Age desta maneira.
E isso aqui foi o que eu falei na aula... Na aula não, desculpa. Pensei que estou na segunda-feira. Falei no domingo passado no Evangelho, né? Perdoar, fazer o bem aos nossos inimigos. É fácil? Não é fácil. Volto a falar, não é fácil. A gente não dá pulo. A gente não consegue ainda. É muito difícil ainda amar aqueles que nos fazem mal. Mas pelo menos não guardar rancor, não guardar ódio, não maldizer e rezar por aquelas pessoas. Ou pelo menos não repetir a mesma coisa. Não retribuir. Não retribuir. Pelo menos rezar para manter ele afastado. Qualquer jeito você está rezando. Porque não pense, gente, que você rezar pelo que nos faz mal, ou querer o bem a quem nos faz mal, é trazer ele para dentro de casa e colocar ele no colo, não. Não é isso, não, que o Evangelho fala, não. Até porque no Livro dos Espíritos fala sobre a lei de sobrevivência. E a lei de sobrevivência é o quê? É você se precaver daquelas coisas que fazem mal para você. Você não tem que trazer a pessoa que você sabe que é sua inimiga, que está o tempo todo querendo lhe fazer o mal, você não tem que trazer para dentro de casa, não. E nem esquecer o mal que foi feito. O nome disso é o quê? Amnésia. Perdoar, não esquecer as ofensas, mas é lembrar sem dor. É lembrar sem dor. Porque se você esquece também o aprendizado. Ah, fulano me fez o mal, eu vou esquecer. Se eu vou esquecer aquilo, qual foi o aprendizado que eu tive com aquilo? Não. É como se não tivesse existido. Não, a gente deve se lembrar, mas se lembrar sem mágoa, sem querer fazer o mal para aquela pessoa. Mas se a gente sabe que aquela pessoa é daquele jeito, não mudou, não se arrependeu e continua fazendo aquilo, a gente não tem que trazer aquela pessoa para o nosso convívio, não. Porque senão a gente vai ficar repetindo o mesmo problema. Isso remete à lição de abertura. Deixe ele ser lição. Deixa ele continuar a caminhada dele. Porque você não tem como mudar um ser humano. Você tem como mudar a forma de ver esse ser humano. Então, infelizmente, hoje, esse ser humano, ele não está apto, porque ele não quer, a ser uma pessoa que haja melhor. Esse é o problema dele. Não é? Exatamente. Às vezes, não é porque ele não quer, não, é porque ele não está pronto ainda. A gente, às vezes, cobra situações de outras pessoas. Ah, fulano não quer melhorar porque ele não quer. Não, às vezes a pessoa quer melhorar, mas ele... O nível dele ainda não está pronto para aquilo. É a mesma coisa que você chegar para uma criança que entrou na primeira série do estudo básico e dizer que ela não quer aprender a equação. Dizer que ela não quer aprender um assunto de faculdade. Não é, por mais que ela queira, ela não vai aprender, que ela não está pronta ainda para aquilo. Ela tem que passar ainda por certas situações para que ela precisa de tempo. Então, muitas das vezes, essas pessoas que a gente acha, como a Aline falou, ela não quer, às vezes a pessoa não está pronta para aquilo. A gente não sabe. Eu não sei da minha idade espiritual. Eu não sei da idade espiritual da Bia ou de qualquer um de vocês. A gente não se conhece. Nenhum de nós se conhece. A gente não sabe o nosso passado. Pode ser que nosso espírito tenha 300 encarnações. Pode ser que tenha 100. A gente não sabe. E a tendência natural é aqueles que passaram por mais reencarnações é ter mais experiência. Mas a gente não tem consciência disso. Nem aqui, e nem pense que muita gente pensar quando eu desencarnar, eu vou me lembrar de tudo do meu passado. Não é assim que acontece, não. Não é assim que acontece, não. Primeiro, você tem que passar por um processo, e muitas das vezes você vai lembrar de 2 ou 3 reencarnações do passado. Isso tem um exemplo no livro Nosso Lar. Quando a mãe do Lísias vai reencarnar, e só foi permitido para ela conhecer os 300 últimos anos. Porque antes disso, o passado dela é tão tenebroso que podia deixar ela em parafuso. Não tinha importância. Porque o passado do espírito dela era tão feio que a espiritualidade disse, não tem necessidade de você saber
das coisas que você fez e que você passou. A única coisa que vai ser útil são esses 300 últimos anos de vida seu. Então a gente não sabe que nível está o nosso próximo. Então às vezes a gente cobra coisas de pessoas que não está. Eu e a Lu, né? Eu tenho a minha empresa, a Lu tem a empresa dela. E às vezes a gente fala muito de funcionários, né? E a Lu de vez em quando, porque não aprende, fulano não aprende. Luciane, não tem como cobrar. Não tem como cobrar, entendeu? Não dá para cobrar. Tem certas coisas que não dá para cobrar. É melhor aceitar e deixar a pessoa aprender aos poucos. O engraçado é que a gente sabe os nossos defeitos, né? A gente sabe que demora, por exemplo, o medo. O medo paralisa. A gente não consegue tirar algo do papel porque o medo paralisa. A gente sabe o quanto que isso demora e a gente vai julgar o outro porque o outro não está pronto para melhorar. Qual que é? Continuando, porque já está quase no meu tempo. Ficamos conhecendo essa lei por Jesus, que é a lei do amor, né, gente? Para os santos não há culpados, porque eles não sabem que não devem julgar, eles sabem que não devem julgar a ninguém. Olha que interessante. Ele fala, para os santos, o que são os santos? São aqueles espíritos que reencarnaram aqui e que fizeram coisas extraordinárias, espíritos mais evoluídos do que a grande massa, que fizeram coisas extraordinárias que a religião católica taxou como santos. Nada mais do que isso. O que é os santos? São espíritos que vieram. Se o Chico Xavier fosse católico, ele ia ser canonizado. É isso aí. Nem o Cristo quis fazê-lo. Jesus, que foi o maior exemplo, ele não chegava curando a torta direita. Ele perguntava o que a pessoa queria. Ele escutava o que a pessoa queria. Alguém sabe alguma passagem que Jesus chegou e botou a mão e curou sem a pessoa pedir? Não tem nenhuma. Eu não conheço nenhuma passagem. Ele esperava a pessoa dizer o que a pessoa queria. Se a pessoa estava preparada ou não. E muitas pessoas não foram curadas. Ou curaram-se e depois voltaram a ficar doentes. Porque não estava pronto, não estava preparado para aquilo. Nem o Cristo quis fazê-lo. Os envolvidos no mal já estão condenados pelo tribunal maior, a consciência. Muitos dos velhacos que, se falando de faltas, procuram sempre quem as cometa em seu lugar, pensando que, fazendo assim, se livram da corrigenda, como se enganam. O que é que ele fala aqui, gente? Eu não quero sujar minhas mãos. Aí contrata alguém para cometer um crime por ela. Lerdo engano. O crime é dele. Hoje em dia é muito comum um instigar o outro a colocar alguma coisa no social media para maldizer a pessoa. Isso é um crime. É um crime. A sua própria consciência registra tudo que pensam, o que eles falam e fazem. E o chicote do remorso estala no momento certo, nas fibras mais sutis da alma, para que ela não pratique mais esses atos que os levam à decadência moral. O mundo está se movendo pelas forças do progresso e no amanhã, que não se encontra muito distante, não haverá mais culpados por não existirem mais faltas. O reino da consciência passará a ser o reino de Deus dentro das criaturas. É o céu que desce para a terra, é a terra que sobe para o céu. E nesse encontro haverá novos céus e novas terras para a felicidade do espírito. Então, o que é que ele vem falar aqui? Que no futuro não vai haver mais tribunal julgando ninguém. A posição de juiz, de promotor, de advogado, num planeta mais evoluído do que o nosso, quase que é inexistente. Porque isso tudo está gravado dentro da consciência de cada um. Então não vai precisar ninguém julgar ninguém. Quando a gente chega do outro lado, a gente acha que vai ter... Algumas religiões acham que vai ter Deus julgando, acham que vai ter alguém cobrando. Não. É a nossa consciência que cobra.
É a nossa consciência que nos levam para um lugar melhor ou para um lugar pior. É a nossa consciência que vai nos levar para um local tipo o nosso lar, que, diga-se de passagem, hoje em dia está bem melhor do que quando o livro foi lançado em 46, 47, ou vai nos levar para um umbral, que também deve estar melhor. Como? Está bem melhor. Está vazio. Está todo mundo aqui encarnado. Não, mas tá, gente. Mas tá porque o planeta ele está mudando. Sabe por que a gente vê tanta coisa ruim hoje em dia acontecer no nosso planeta? Porque hoje em dia a gente se choca com essas coisas ruins. Hoje em dia, quando a gente vê coisa muito absurda, isso nos abala. Porque o planeta, ele, apesar dessas coisas todas absurdas, ele era bem pior. E a gente passava e não se abalava com isso. Tá. Um exemplo excelente disso é, na Roma Antiga, os reis, os imperadores proporcionavam os banquetes e, como celebração do banquete, eram os gladiadores se matando. Então, eles estavam ali alimentando-se e as pessoas se degladiando, se matando, e depois terminava. Olha só, vamos era sobremesa. Não, vamos nos colocar nesse ponto. Depois que terminava, o imperador ia lá, o sangue daquele que tinha sido morto, ele passava e alguns deles colocavam na boca para ficar fortes. Então a gente não vê isso mais hoje e se vê choca. Antigamente era um ato normal, nobre, e as pessoas queriam ver. Hoje nós até o cabelinho das costas, de quem não tem, levanta quando a gente fala isso, né? Eu conversando, eu vi os rostos, as faces que fizemos. Não precisa ir muito longe não, gente. Melhorou? Eu sempre coloco assim, quando eu fico muito chocada com algo que acontece, eu falo assim, Jesus, está melhorando. Está melhorando, porque antigamente era assim isso que acontecia. Não precisa voltar 2000 anos atrás, não, porque isso ainda acontece aqui no nosso planeta. Não no país que a gente mora, mas acontece aí no nosso planeta. Mas o tempo eu já estou devendo 3 minutos para o Rafael. Já passei do horário dele, agora vai ser o Evangelho, vai estar com o Rafael, tá, gente? Seja bem-vindo, Rafael. Boa semana para todos. Gente, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Rafael Oliveira, para quem não me conhece. Interessante, né? Que Carlos falando, Aline falando aqui. Isso é uma verdade, né? Porque... E detalhe que se a gente via, sabe que tinham crianças vendo aquilo ali. Realmente a gente tem evoluído muito, né? E o nosso tema hoje, a gente falando aqui, Carlos falando do mal que a gente faz, da consciência, né? Uma das coisas que ele falou, a gente vai ser cobrado de acordo com o que a gente sabe também, né? E ele deu o exemplo do soldado, né? Que ele mata, então assim, ele está cometendo um crime. Mas tem um porém também, depende da intenção dele. Ele está matando porque ele tem um medo de morrer para se defender, é diferente daquele que tem um prazer de matar, certo? E eu vou dar um exemplo recentemente, quando teve a guerra no Iraque mesmo, tem vídeo quando aquele Wikileaks foi lançado, mostrando soldados no rádio querendo matar um grupo de pessoas que eles diziam ser criminosos, e você escuta o cara, não, vamos matar, e precisava autorização do comandante para isso aí. Então uma pessoa dessa, dentro dela tinha um desejo de matar a pessoa. Então essa pessoa vai ser muito mais cobrada do que aquele soldado que simplesmente matou para se defender, né? Então tem essa diferença. Então quanto mais a gente sabe, esse é o problema hoje. Muita gente hoje não quer ler o livro dos Espíritos, as coisas não quer aprender porque tem medo da responsabilidade que cada um tem. Porque uma vez que vocês escutaram isso aqui e aprenderam isso aqui, ninguém vai poder dizer, eu não sabia. Porque a consciência de vocês vão acusar de que vocês sabiam e de que vocês estão cometendo um crime. Todo mundo aqui, né? Então assim, hoje a gente vive num planeta onde o mal parece ser muito maior do que o bem. Tantas tristezas, jovens, né, tentando suicídios, com depressão, adultos, doenças terríveis matando pessoas, veio a pandemia, milhões de pessoas morreram, e parece que o mal está predominando essa era, né? Mas é que o Carlos falou, isso está chocando a gente. Antigamente isso era normal, a gente via e
sabe? Não se compadecia de nada, era normal ver aquilo ali. Hoje a gente toma dor do nosso próximo, sinal que a gente está evoluindo também. Né? E o que é que eu posso fazer? É interessante, falando de tudo isso aí eu escolhi um tema que é totalmente oposto disso. O poder da fé. Nada é por acaso na gente. Porque a gente vê tudo isso aí, são coisas que machucam a gente, e aí vem o outro tema, que é o poder da fé. E o interessante é que eu escolhi esse tema hoje para fazer esse evangelho por várias situações, né? Ontem eu estava contei alguns grupos de amigos, foi um aniversário de um amigo meu, e eu estava conversando com algumas pessoas, e eu conheci algumas pessoas novas, e alguém comentou, Rafael é espírita e tal, e começou a falar. Eu acho que o pessoal acha que às vezes a gente é Chico Xavier e vai responder todo mundo. Tá entendendo? Não, eu sou um aprendiz, estou tentando aqui, é como falou, eu não tenho condições de saber meus 300 anos, eu não lembro que eu fui ontem, você tá entendendo? Mas estou aqui hoje, graças a Deus. Mas assim, e certas pessoas fizeram comentários, né? E uma das coisas que o Carlos falou foi sobre o perdão. Aqui ele deu um exemplo de perdoar, que realmente não é fácil, e eu tive pessoas que falaram, não, eu não perdoo não, eu não tenho essa condição, eu admiro você de ter esse pensar ou de agir e tal, mas eu não tenho condições de fazer isso. Aí o que o Carlos falou, cada um está num grau diferente de evolução. Um dia ele vai acreditar. E eu pensei, não adianta, eu vou discutir com essa pessoa, que ele falou do funcionário, não adianta, tem gente que você vai ter que deixar, ela vai ter que passar pelo que ela tem que passar, e o sofrimento vai levar ela a entender que é necessário perdoar. Mas vivendo nessa situação toda de tantos problemas, de tantas tristezas, de tanta violência nesse mundo lá fora, o que é que eu posso fazer para acreditar num mundo melhor? Tem que ter fé. Porque a fé, ela anda junto com a esperança, são as irmãs. É tanto que a fé é uma virtude. É tanto que ela está, né, com fé, caridade, fé, esperança e caridade, certo? É o tema do Espiritismo, é esse. Ela é a primeira, porque ela é uma virtude. Interessante que fomos criados, todos nós, espíritos, com todas as virtudes. Mas fizemos as nossas escolhas e estamos seguindo caminhos diferentes. Então, esqueci de pegar meu óculos aqui. Agora estou precisando usar um pouquinho. Aí lá vai tirando todo mundo. A gente vai... Botei aqui para ver o significado de fé, né? Vamos olhar aqui. Crença intensa na existência de algo, fé em Deus. Crença em algo abstrato, que para a pessoa que acredita se torna verdade. Isso é o significado dentro do dicionário, né? Maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas. Religião, sempre defendi a minha fé. Excesso de confiança depositado em crédito, uma pessoa merecedora de fé, né? Aí fala aqui também, a primeira das 3 virtudes próprias da teologia, fé, esperança e caridade. Comprovação de uma situação, afirmação, sua opinião demonstrava sua fé naquele trabalho. Acordo firmado através de palavras que se deve manter, o compromisso feito. Quebrou a fé que tinha a chefe. Crédito atribuído a um documento através da qual se firma um acordo ocasionando com isso a sua própria veracidade. Afirmo a verdade e dou fé. Nos cartórios usa muito isso. Então esses são os nomes, né? Mas a fé de que eu vim falar hoje, ela é a fé em Deus. É a fé de que eu acredito que aquele irmão que não consegue perdoar hoje, ele vai mudar. De que ele vai se tornar uma pessoa melhor. Eu tenho fé que o mundo vai ser um mundo melhor. Interessante, porque quando a gente tem essa fé, a gente sente dentro da gente essa mudança. E aí tem mais aqui.
Veja só, no homem, a fé, isso está dentro do livro do Evangelho, tá, gente? No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em seu íntimo em estado latente, a princípio, e que ele deve fazer ecloir e crescer por sua vontade ativa. Vai depender da vontade de cada um aqui. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a preconizou como poderosa alavanca e porque se viu nele apenas o chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que realizou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmo o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode ser realizada. Também os apóstolos, seguindo-lhe o exemplo, não fizeram milagres? Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens de então desconheciam, mas que hoje se explicam em grande parte e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo. E não é verdade? A gente tem um exemplo de quantas curas foram feitas, né, por Jesus. E Jesus sempre falou, né, o que curou foi a tua fé. Da mulher que sangrava, que nunca parou, né, que ela toca, né, na manta de Jesus e ela é curada. E Jesus para e fala, alguém me tocou, né? E ele fala, não, ninguém lhe tocou. Ele fala, saiu uma virtude de mim. Virtude. Né? A tua fé te curou. Fé é uma coisa que eu não tenho como chegar para vocês e dizer assim, você tem que ter fé. Porque é uma coisa sua, pessoal. Você vai ter que acreditar. Fé é você crer em algo que não existe. Alguém está vendo o ar aqui, agora? Ninguém. Mas a gente sabe que existe, não sabe? Mas por quê? Porque a ciência comprovou. Correto? E Deus? A ciência comprovou Deus? Não, porque a maioria dos cientistas não acreditam nele. Necessitam de tudo isso. Hoje, a medicina, a ciência, né, cientistas estão acreditando nisso. Estão vendo, tem um hospital em Nova York que ele pegou 60 pacientes, 30 que não rezavam e 30 pessoas que rezavam. E foi comprovado a eficácia das pessoas que oravam, os remédios fizeram efeito, as dores eram menores e as pessoas saíram mais cedo do hospital, tiveram alta mais cedo do hospital. Recentemente, vocês podem procurar no YouTube, no Google, esse hospital em Nova York que fez essa pesquisa, enquanto os outros sofriam mais. Certo? Então, assim, fora outros exemplos, de pessoas que eu conheço, que eu trabalho, eu visito pessoas em hospitais, né? E o quanto essas pessoas comentam a respeito disso, de ter fé, de acreditar, né? De cirurgia espiritual que foram feitas e a pessoa acreditou. Vou dar um exemplo de uma amiga que eu frequento, ela tem a doença que é a Juliana, eu chamo ela de Ju, e eu visito sempre ela no hospital, em Leominster, e ela é paralisada totalmente, só mexe o olho e conversa comigo através do computador, olhando, e ela vai escrevendo e eu vou lendo. E ela sentia muitas dores, porque tinha pedra nos rins, e eu falei com o Roberto, liguei para Roberto, um médium, e conversei com ele, e foi feita a cirurgia espiritual. E eu falei com ela, de tal hora, os espíritos vão estar aqui para fazer a cirurgia. E quando foi no dia seguinte, eu voltei no hospital de novo para visitar. E ela saiu, mas foi muita pedra do rins dela, muita. Ela falou, Rafael, a minha dor diminuiu 80%. 80%, porque ela sente muita dor. Então, assim, ela teve fé. Ela teve fé que o trabalho do Roberto seria um trabalho certo, que ela acreditava que a espiritualidade estava ali, cuidando dela, e teve um resultado.
Mas nem sempre, tudo que eu digo assim, eu tenho fé que amanhã eu vou acertar na loteria. Aí eu não acerto. E aí? Mas eu não tenho fé, eu acredito. Mas entra outra coisa, o merecimento. Sabe por quê, gente? Eu digo, eu vou ajudar tanta gente se eu ganhar na loteria. Na hora que eu ganhar, a primeira coisa que eu vou para Bahamas, Suíça, eu esqueço todo mundo, não vem nem mais no Getúlio. Contar com o Carlos, eu corro para esconder dele, não. Você está entendendo? É. E aí? Porque você quer saber quem é um homem de verdade, dê dinheiro e poder a ele. Dê dinheiro e poder, aí você vai saber quem é um homem de verdade. Então, fé é uma coisa que a gente tem que praticar, tem que cultivar, e isso depende de cada um de nós. Então, eu tenho que ter fé, mas eu também tenho que ter fé no futuro. Às vezes, o que eu desejo agora, nessa vida eu não vou ter, mas na próxima eu vou ter. Às vezes, eu tenho um câncer, e eu tenho fé que eu vou me curar desse câncer, eu tenho fé, e aí eu vou falecer de câncer. Deus foi injusto comigo, com as minhas preces? Não. Significa que eu não tive fé? Também não. Mas é merecimento. Porque na minha vida passada, naqueles 300 anos, que foi me permitido ver, eu fumei frente a caipora, comia com farinha, vamos dizer, né? A gente diz isso lá em Recife, né? Fulano fuma e come com farinha, porque fuma demais. Então, assim, ela hoje passa por essa situação e essa situação nessa vida dela, esse sofrimento, vai trazer entendimento para que numa próxima reencarnação ela não cometa esse erro de um outro passado. Por isso que sempre que eu tenho oportunidade aqui, eu digo, gente, nós temos que aprender com os nossos erros, nós temos que agradecer pelas dificuldades, pelos problemas que nós passamos. Porque esses problemas é que vem mostrar a cada um de nós onde a gente está errando e como a gente pode consertar. O problema é que a gente nunca olha dessa forma. A gente se melindra, a gente culpa os outros, né? Eu não mereço isso, eu não devia estar passando por isso porque eu ajudo todo mundo. Será que ajuda todo mundo? Será que é de coração mesmo que você está fazendo tudo isso? Então, assim, vou dar mais um resumo do que é da fé. Espera aqui. Deixa eu ver aqui. Travou, vou ter que olhar no celular aqui mesmo. Veja só, o poder da fé, né? Esse é um resumo que eu coloquei aqui. Que fala assim, Kardec explica que a fé verdadeira e sincera é uma forma ativa que pode influenciar diretamente nossa vida e nosso entorno. Veja só, a nossa vida e nosso entorno. Ele distingue entre a fé cega e a fé racionada. A fé cega é aquela que não questiona e aceita tudo sem compreensão, enquanto a fé raciocinada, não racionada, é fundamentada na razão e no entendimento. Esta última é que realmente tem poder, pois é baseada em convicções sólidas. Então, essa fé cega e a fé raciocinada, essa é a diferença. Porque muitas vezes eu estou falando aqui, se eu disser assim que a Gessi, ela é uma santa, e vocês acreditarem, ou dizer que eu sou Jesus Cristo encarnado aqui para salvar vocês, vocês vão acreditar? Talvez tenham pessoas que acreditem, e aí? Aí é o que o Carlos falou, a gente pode ser criminoso aqui na Terra e está disfarçando os lobos aqui, né? Pronto, é a certeza. Então assim, eu não aguento nem a coroa de espinho antes, então assim, essa é a diferença. É uma das vantagens do Espiritismo, é que ele dá essa oportunidade da gente questionar, da gente fazer pergunta, porque pessoas, poxa, acreditam. Eu vi já reportagem
de um pastor uma vez, em uma igreja, que deu papel para uma pessoa dizendo que aquilo era dinheiro. O cara chegou no posto de gasolina, abasteceu o carro e deu papel porque disse que o pastor disse que aquilo era dinheiro. Você entende a ignorância da pessoa, mas eu estou falando da ignorância, né, do ser ignorante. Falando da ignorância de acreditar que aquilo ali é um papel. É verdade que sabemos que isso é um papel, dinheiro, mas uma folha de papel ofício saiu em jornal. E o cara cego, não enxergar aquilo ali. Tá entendendo? Acreditar. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Porque qualquer um. Quantas seitas apareceram aí que falaram que eram Jesus? Né? Aquela Fargus, que é no Texas, uma seita que tinha, que o cara, ele matou todo mundo, se suicidou todo mundo dentro da seita, porque o pessoal achava que era. Algumas pessoas que fugiram, né? Então, assim, até onde vai? É esse o cuidado que a gente tem que ter com a nossa fé. A fé raciocinada, ela é isso, é o estudo. Eu estou chegando aqui, eu estou dizendo a vocês de onde eu tiro essa fonte. Está dentro do livro dos Evangelhos, está dentro do livro dos Espíritos, foi em livro tal. Houve um estudo, houve uma pesquisa, está entendendo? Tem pessoas, o Carlos, presidente do centro, que se eu falar uma coisa que não está dentro dentro do contexto, ele, por obrigação, ele tem que me corrigir. Não, não é assim, eu vou fazer uma correção, porque a gente tem que saber o que vai passar. Porque cada um aqui pensa de uma forma diferente. Né? Tem assuntos que a gente vai falar aqui que não dá, tem pessoas que vão entender, meu Deus do céu, um dos assuntos difíceis aqui que fui comentar uma vez é quando se fala do reino animal, mineral, vegetal, hominal. Cara, aquilo durou 2 ou foi 3 finais de semana o assunto, a gente falando, lembra disso aí? De gente perguntando. Que não, eu fui animal? Que animal fui? Gente, se preocupa com o que você é hoje, você é homem, gente, você evoluiu. Esquece o teu passado. Deus te está dando uma oportunidade agora de você ser uma pessoa melhor. Tenha fé que você vai melhorar, pelo amor de Deus. Tá me entendendo? Tenham fé. Que Jesus está dando uma oportunidade na vida de vocês de serem pessoas melhores hoje. Aí fala, Kardec também enfatiza que a fé é uma força que pode ser desenvolvida e fortalecida através do estudo, da prática e da vivência dos ensinamentos espirituais. Entenderam a importância de vir à casa espírita, aprender, vir na reunião pública? Entenderam a importância de vir aqui estudar? Porque eu já cheguei aqui doente, procurando atendimento fraterno. E eu estudei. E acredito não, Carlos foi meu professor. Carlos foi meu professor. Hoje está aqui dando abertura, falando no livro dos Espíritos, falando do Evangelho, é merecimento meu, porque eu me esforcei para isso. Mas quem colocou esse conhecimento na minha vida foi ele como professor. Então ele teve uma responsabilidade muito grande, como tem, que ele não deixou de ser professor, continua ensinando todo mundo aqui o que ele sabe, dentro da doutrina, e a experiência de vida dele de anos nessa casa espírita, trabalhando, ensinando todo semestre, turmas novas, e isso é aprendizado mais ainda na vida dele. Como está aqui, isso é um aprendizado na minha vida. Uma das coisas que fez com que eu escolhesse esse tema é sobre a minha própria vida, de problemas que eu passei na minha vida, de que passo, porque eu também tenho problemas como vocês também têm. Situações de saúde da minha esposa, da minha filha, do meu filho. Mas eu acreditei. Algumas pessoas aqui conhecem e sabem, meu filho, devido a minha esposa ter problema de coração e passar mal muitas vezes, causou um estresse no meu filho, ele perdeu todo o cabelo do corpo, ele pegou alopícia. E eu lembro que minha esposa sofria muito com isso, muito. Minha esposa entrou num desespero muito grande. E eu, graças a Deus, eu tenho fé. Eu acreditei, tive fé e realmente acreditei que se fosse da vontade de Deus e do merecimento dele, ele voltaria a ter cabelo. Porque graças ao estudo dessa casa, porque isso quando aconteceu, eu já estava aqui na casa. Eu já estava estudando,
aprendendo e colocando esse estudo, tentando colocar esses estudos em prática na minha vida. Né? E hoje, graças a Deus, meu filho cresceu, está maior do que eu, né? Cabelo nas costas aqui, mas ainda tem algumas falhas. Ele não tem cabelo aqui, nos cílios, o resto do corpo não tem, mas o cabelo dele cresceu. Certo? Foi merecimento, tive fé? Tive. Foi merecimento dele? Com certeza, porque se não fosse, não teria nascido. Certo? Meu filho tem asma, certo? Mas um tempo atrás, na adolescência, estava usando vapor, escondido, arrumou as amizades, usou vapor. E aí? Nasceu com asma e perdeu o cabelo todinho da cabeça. Sabe o que é isso? Isso é vício de uma vida passada. Quem sabe ele não morreu de câncer porque usou cigarro, drogas no passado. E hoje nasceu com esse problema de asma, perdeu o cabelo para que isso viesse dar um alerta de afastar ele dessas coisas todas. Mas caiu no deslize, fumou vapor. E eu peguei e fui. Hoje eu tenho um teste de droga na minha casa. Vira e mexe, mija aí. Bota a pistola fora, mija aí. Checo. Ele, olha, celular, não é meu, é seu não, meu filho, é nosso. Eu pago essa conta. Vem cá. Olha tudo. Sabe por quê? Para ter controle. Infelizmente, estamos num mundo em que a droga, a bebida, está matando os nossos filhos. E se a gente não tiver fé, a gente não vence. Porque fé e esperança andam junto. Falei isso aqui. Então tive fé que meu filho ia sair daquilo ali, que ele não ia. Foi um momento, um erro, como todos nós cometemos. E até hoje cometemos nossos erros. Graças a Deus está livre, está aí, seguindo a vida dele, trabalhando, estudando. Pois não. Pegando, eu estava falando um pouco, né? Todo mundo pergunta sobre aquilo que faz. Esse comprometimento, às vezes, de vir na casa, espírito, de fazer um pouco lá. Tem um momento que a gente está com a vibração um pouco mais baixa, a gente está mais sujeito a induções daqueles espíritos que às vezes chamamos de obsessores, mas nada mais são amigos nossos que eles aprenderam a amar ali. E a gente vir para casa é muito bom, porque eles acompanham a gente o tempo todo. E acompanham a gente na casa também. Então a amizade que a gente tem, eles também estão tendo. Então pouco a pouco, eles também vão evoluindo e desprendendo um pouco da gente, ou ajudando a gente a caminhar. Mas isso depende muito das nossas atitudes, porque se eu sou uma pessoa que tem um vício na droga, na bebida, um vício no sexo ou em outras coisas aí, eu vou atrair para mim esses mesmos tipos de espírito. E em vez de melhorar, eu vou afundar. Em vez de vir para casa, eu vou me afastar da casa. Certo? Eu vou dar um exemplo para você. Eu sou trabalhador dessa casa, vou fazer 14 anos que eu trabalho aqui. 14 anos. E em um momento da minha vida, eu comecei com a minha empresa aqui e eu, sem perceber, eu comecei a me afastar da casa. Carlos chegou para mim e veio conversar comigo. Como amigo, como trabalhador da casa, porque sabia do trabalho, do comprometimento que eu tinha. Eu comecei a faltar, eu cheguei a começar a faltar nos meus trabalhos aqui. Não que eu queria, mas eu cheguei a um ponto que eu estava tão desligado das coisas que eu estava esquecendo até o dia da abertura, o dia que eu tinha, dele me ligar, eu estar trabalhando, ele, Rafael, cadê você? Eu esqueci, por quê? Eu fui deixando, certo? Eu fui parando de fazer evangelho, eu fui parando de fazer coisas. Você acaba se você não tivesse cuidado. E aí te levam para um caminho, certo? Mas aí é onde eu digo, o sofrimento chega, não porque Deus está castigando, certo? Mas ele acontece e a dor fez com que eu despertasse. Opa, peraí, o que eu estou fazendo errado? A primeira coisa que eu lembrei das palavras dos Carlos conversando comigo. Rafa, tu tá afastado, presta atenção, cara, não deixa não, sei que você está correndo atrás, tem a dificuldade, é o trabalho. Minha esposa tinha parado de trabalhar, eu estava com muito problema, tá entendendo? Ele entende isso, mas toma cuidado, não deixa de fazer o evangelho. Ele me alertou, eu escutei, mas eu vacilei.
E a dor, quando chegou através dos problemas que aconteceram, me fizeram despertar. Para que eu realmente voltasse a estar aqui e estar trabalhando. Isso pode acontecer? Sim, como aconteceu de novo. Tive problemas mais sérios de família, que necessitou o meu cuidado maior dentro da minha casa, com minha família, questão de saúde, problema sério. E eu tive que correr atrás muito. Mas eu consegui enxergar isso. Mas ao mesmo tempo, quando eu estava falando aqui do meu filho, né, eu falo que quando eu estava passando por isso, minha esposa, um exemplo, que ela ficou internada na UTI, ela foi socorrida de helicóptero, ficou entre a vida e a morte na UTI, por 9 dias. Certo? Eu saía do hospital, eu vinha para cá, eu fazia minha abertura e voltava para o hospital. Tinha segunda-feira, tinha os estudos, eu vinha para cá, deixava minha esposa no hospital, estudava e voltava para o hospital. Porque eu fiz isso porque eu tive fé. Eu tive fé e tinha alguma coisa que dizia dentro de mim que eu ia conseguir vencer. Sabia acreditar que Deus estava cuidando dela e eu estava fazendo a minha parte. Eu estava saindo de um hospital não para beber, mas para estudar, para fazer um evangelho e conseguir usar isso dentro de mim. E graças a isso aí, eu consegui. Bem, gente, o meu tempo acabou. É um assunto... A gente coloca tanta coisa aqui, né? Mas voa, né? Fala, cara. Aproveitar, Fale. estava falando do pastor que escreveu no papel e deu. É. Você sabia que na Bahia tinha uma pessoa que o nome dela no papel valia qualquer coisa? Não. Manduce. Ah, tá. Se alguma pessoa chegasse em qualquer canto, um papel escrito um pedido de Manduce, ele era capaz. Tem um depoimento do Paulo Coelho, que até hoje é um dos maiores colaboradores da instituição Manduce. Ele falando que ele estava em situação de rua, drogado, e que o sonho maior dele era poder voltar para a família dele, ele não tinha nada. Aí na fila pedindo comida, café da manhã, ele chegou para Manduce e disse que queria voltar para São Paulo. Ela pegou um papel, escreveu lá, vale uma passagem para São Paulo. Quando chegou na rodoviária, o chefe da rodoviária pegou um ticket do ônibus e colocou ele e disse, mano, isso faz isso direto. Onde chegava o papel com uma Miguel assinado para ele pedir. Mas essa é a diferença muito grande, porque ela é conhecida. Se Chico Xavier fizesse isso aqui, desse um papel para a gente pedindo isso aí, dessa a gente faria, porque sabe do trabalho dele e o quão ele era conhecido pela caridade. Então, ele tinha um respeito. É diferente de pessoas que usam isso, mas é uma verdade, isso é uma coisa que é verdadeiro. Ela tinha o respeito e conseguia, mas tem gente que abusa disso. Então, a fé, a gente tem que ter esse cuidado. Eu acredito porque a irmã Dulce tem conhecimento, ela tinha um conhecimento, tinha pessoas que ajudavam, e isso, mas será que aquela pessoa ia ser? A gente corria um risco de sim ou não, mas a gente tem que ter uma certeza dentro do nosso coração que a fé raciocinada, ela transforma. Então, tenham fé que os problemas de vocês vão passar. Tenham fé que naquele irmão que hoje é um criminoso vai se tornar uma pessoa muito boa e trabalhar. Porque nós julgamos muito aquelas pessoas que estão lá fora, no presídio, e a gente dizer que todas aquelas pessoas não prestam. Mas é mentira. Existem muitas pessoas dentro de presídio inocentes. Certo? Existem muitas pessoas dentro de presídio que se arrependeram verdadeiramente dos crimes que cometeram. Elas têm que pagar pelos erros delas, mas nós não temos o direito de julgar. Certo? E cada um merece uma nova chance. Sabe por quê? Porque até hoje, todo mundo aqui erra. Ninguém tem o direito de julgar ninguém. Então, ter fé é respeitar, é amar, é pôr em prática tudo o que Jesus nos ensinou. Gente, muito obrigado. A gente vai para o nosso passo. Eu vou fazer a nossa prece final também. Eu convido a cada um de vocês que a gente possa levar o nosso pensamento ao Pai Maior, agradecendo a Ele a oportunidade que foi dada a cada um de nós de estarmos aqui reunidos para essa reunião pública. Deus de infinita bondade e amor, Jesus, amigo, mestre, companheiro, queremos te agradecer
por esse evangelho, pelo livro dos Espíritos, pela abertura, por esse ensinamento que vem transformar a nossa vida. Que a nossa fé possa ser renovada nessa manhã, através de todos esses ensinamentos. Te pedimos, Jesus, que abençoe a vida de cada um aqui presente, das pessoas que por alguma razão não puderam estar aqui, das pessoas que estão nos hospitais, no presídio, das pessoas que nesse momento estão em desespero, com pensamentos suicidas, com sofrimento. Cuida do coração de cada uma dessas pessoas. Cuida, Jesus, também do nosso coração. Tu conheces cada um aqui presente, sabe das dores do corpo e da alma de cada um de nós. E que diante do nosso merecimento possamos encontrar cura para o nosso problema. Que a tua paz, o teu amor esteja com cada um de nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado, gente. Bom domingo. Vamos para o passe agora, tá?